Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que amém fraco. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Pegue a sua Bíblia e abra ela comigo no livro de Atos dos Apóstolos. E o capítulo é o de número 1. Queria que alguém mais antigo ajudasse essa irmã aqui para baixar o livro de Atos. Tá? Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 1. E o versículo é o de número 10 e o 11. Quero agradecer a Deus. Atos 1, 10 e 11. Essa oportunidade de estar na casa de Deus e mais uma vez singular ministrando a sua palavra. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, Tatiane Cleide, e da minha filha que não fica quieta, só escuta Tá bom? Quantos já acharam, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Atos capítulo 1, verso 10 e 11, que diz assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém, igreja? Amém. Todos sentam dando glória a Deus. Glória! Aleluia! O capítulo em que eu li conta uma das histórias mais bonitas e mais interessantes dentro de toda a Bíblia Sagrada. Por que não falar a mais enigmática? Aquela que nos traz uma simbologia profética de um reino futuro. Como não abrir a Bíblia no livro de Atos e no capítulo 1, é impossível não falar sobre o arrebatamento, não falar sobre o Cristo que morreu, ao 3º dia ressuscitou e deu a falência ao inferno e subiu ao céu e vai voltar a qualquer dia disso. Então, pregar sobre o arrebatamento de Cristo é algo meio que inusitado. Passando por algumas igrejas que eu passo por aí, eu tenho percebido que falar sobre o arrebatamento, falar sobre Jesus que está voltando, falar sobre o Cristo que morreu e ao 3º dia ressuscitou, está se tornando algo impossível. Ou seja, a mensagem da cruz está sendo esquecida dentro das igrejas. A mensagem de que Jesus morreu, ressuscitou, a mensagem de que Jesus enfrentou a cruz, a mensagem de que o sangue de Jesus passou pela cruz, desceu sobre essa terra e comprou a mim e a você, está se tornando impossível de ouvir. Mas graças a Deus que esta é uma igreja diferenciada. Aqui há a presença de Deus dentro de nós. Amém, irmão? Amém. Então, o texto que eu li fala de um Cristo, mas um Cristo ressuscitado. Até eu chegar nesse Cristo aqui, eu quero que os irmãos prestem um pouco de atenção, que eu quero aqui pegar uma caneta e junto com um quadro, desenhar a história. E junto com a história você vai entender o capítulo, o versículo e o livro em que eu li. Pregar sobre o livro de Atos é muito interessante. Vocês imaginem um homem que não viveu nessa época. Eu não estava lá quando Jesus andou sobre essa terra. Eu não estava lá quando Jesus curou. Eu não estava lá quando Jesus por 3 vezes tomou a ceia com os discípulos e predominou a sua morte. Imagina Jesus profetizado no livro de Gênesis, no capítulo é o de número 3 e o verso 15, em que Jesus ele chama Adão, Eva e a serpente incorporada que Lúcifer incorporou sobre ela e dá a Adão uma sentença: Adão, porque que você comeu do fruto, você agora para poder comer você tem que suar.
você vai ter que trabalhar. Eva, por que você induziu Adão a comer o fruto? Terás dor de parto. E serpente, Satanás, por que você induziu a Eva, que Eva induziu a Adão? Você não mais andará, vai rastejar, e do pó da terra você vai se alimentar. E da semente da mulher nascerá um, que ele esmagará a sua cabeça, e porá um fim a tudo aquele, o seu império que você implantou aqui na terra. Esse Jesus está escrito no livro de Isaías, o capítulo de número 9. O Pai da luz, o príncipe, Jesus o Messias, o menino se nasceu e um filho vos deu. Esse Jesus é o Emanuel, é aquele que tem a coroa de toda a justiça, é aquele que é vestido de uma roupa diferente. A roupa dele é uma roupa grandiosa. Esse Deus que eu estou falando, ou esse Jesus Filho que eu estou falando, é um Jesus que ele tinha que vir ao mundo para morrer pelo pecado da raça humana. No livro do Levítico, conta uma lei cerimonial. Essa lei cerimonial significa a lei que vai reger todo o universo. O universo, ela pode ser abolida pelo sangue de Jesus, mas essa lei, ela nunca será abolida pelo sangue de Jesus. Ela será cumprida, mas abolida ela não será. Então a lei que está escrita no livro do Levítico é uma lei que quando o povo pecasse, o povo teria que pegar um cordeiro, levaria até um alto monte, e aquele cordeiro eles fazeriam uma pedra, e aquela pedra ele pegaria um holocausto, junto com o punhal na mão e o cordeiro no outro. Então, se eu tivesse pecado contra o meu irmão, a lei dizia que se eu matasse um cordeiro, tocasse fogo no sangue do cordeiro, a fumaça chegaria até Deus. Deus sentiria o cheiro daquela fumaça. Se aquele sacrifício fosse de perdão, de verdade, Deus o aceitaria. Mas se não fosse, Deus negaria ou rejeitaria. E a mão de Deus estava contra aquela pessoa. Então toda pessoa que pecasse naquela época, Deus teria o jugo de morte ou de vida sobre aquela pessoa. Então imagina só, o pecado de uma pessoa poderia ser perdoada por um cordeiro, mas o pecado de uma nação poderia ser perdoada por um cordeiro, mas o detalhe é que esse cordeiro não poderia de forma alguma ter mancha, não poderia de forma alguma ter algum defeito, não poderia ter a sua perna troncha, não poderia ser cego, não poderia essa ovelha ela ter um mau cheiro. Então essa ovelha que morreria pelo pecado de toda a nação israelita, ou de todo aquele que mora no globo terra, teria que ser uma ovelha sem pecado. A igreja está entendida até aqui? Pode dizer amém? Amém. Então de Levítico, ou do livro de Gênesis até Malaquias, se passaram 2.500 anos. Do livro de Malaquias até o livro de João, que foi o primeiro livro a ser escrito, se passaram mais de 1.500 anos. Então, matematicamente, biblicamente falando, para chegar até o texto que a gente leu, para chegar até o livro de Mateus, passaram-se 4.000 anos. Então no livro, toda a Bíblia Sagrada, há uma profecia de que um cordeiro humano, de que um homem pecador ou um homem sem pecado nasceria, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus foram, e todos agora não tinham livre acesso de entrar no céu. Deus não criou o homem para entrar no céu. Deus não criou o homem para ser o seu filho. Deus criou o homem para governar na terra. Amém, igreja? Para que Deus criar o céu e dar herança ao homem, se ele não foi criado para entrar no céu? O pecado não havia entrado na terra. A rebelião de Lúcifer foi feita no céu. Então quando Lúcifer ele rebeliou no céu, a Bíblia diz que quando ele se rebeliou no céu, ele atrai para si uma terça parte dos anjos. E essa terça parte dos anjos vai junto com ele arquitetar, tentar tomar o trono de Deus. Não consegue. Deus é onisciente. Ele sabe do que você fez ontem, Ele sabe do que você fez hoje, e Ele sabe do que você vai fazer amanhã, porque Ele tem todo o poder e conhecimento de causa. Ele sabe do que você vai fazer daqui a 10 anos, se você ainda continuar vivo. Ele
sabe o que você vai fazer daqui a 15 anos, se você ainda continuar vivo, mas você não sabe. É por isso que ele disse: olha, vigiai e orai, porque não sabeis a hora e nem o dia em que o Filho do Homem há de voltar. Aleluia! Ele sabe, Glória a Deus! ele também sabe. A Bíblia diz, biblicamente falando, Israel é o horário, é o relógio de Deus aqui na terra. Se você pegar o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, os 4 evangelhos, você vai ver que esses 4 evangelhos, por Deus, biblicamente falando, eles atraem o relógio de Deus para perto do homem. Ou seja, se você pegar os 4 evangelhos e se você ler os 4 evangelhos, você vai ver mais de 150 sinais de profecias, de últimas profecias que há de acontecer. Já se eu entendo um pouco da Bíblia, a Bíblia, cronologicamente falando, já está dizendo que aconteceu mais de 130 sinais. Então faltam só 20 sinais para que Jesus venha. Olha, eu já não posso dizer que Jesus está voltando. Eu já posso dizer que Jesus está na porta do céu, se arrumando e dizendo: anjo, você vai tocar a trombeta. Vai acontecer, e eu vou buscar aqueles que estão na minha presença. Só quem acredita que o arrebatamento é verdadeiro e vai para o céu. Só quem no céu o arrebatamento pode dar um grito de glória só para glória. Amém? Amém. Agora veja, a Bíblia diz que Deus, ele chamou para ele homens. Ele chamou para ele leis atraídas a ele. Então todo homem que pecasse, pela lei mosaica, a lei do livro de Levítico, ele poderia de tal forma pegar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, pastor. Ele cortava o cordeiro, a cabeça, pegava tipo um holocausto aqui, como esse vidro. Ele colocava a ovelha, o sangue da ovelha ele colocava em cima, e tinha um molho, colocava junto com o sangue. Ele pegava a pedra. Alguém já viu a pedra acender fogo? Eu não sei, mas naquele tempo a história diz que era pedra. Ele pegava uma pedra com um cheixo, batia sobre a pedra e tocava fogo naquele sangue. O óleo era tipo de um álcool que fazia o sangue pegar fogo. Então quando o sangue pegava fogo, daquele sangue sairia uma fumaça, e aquela fumaça chegava diante de Deus de uma forma de adoração, de sacrifício. Deus hoje, ele quer sentir o cheiro da fumaça da sua adoração. Se você tem a sua vida pautada no altar, a fumaça da sua adoração chegará diante de Deus em forma de um cheiro suave. Mas se você tem a sua vida troncha, a sua vida toda errada, eu quero infelizmente te dizer que a sua vida, ela está um pouco errada. Quem sou eu para dizer que ela está errada? Mas é só ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que se você chegar hoje de uma vida um pouco errada, a Bíblia diz no livro de Levítico: olha, põe a tua vida sobre o altar, e o fogo arderá continuamente sobre o teu altar. Junta as pedras, pega os paus, pega a cinza e coloca sobre o altar. Daí então o fogo pode arder sobre ele, sobre o seu altar. Então a Bíblia diz que todo o povo que pecasse pegaria um cordeiro, mas Deus levanta homens para que quando a nação israelita tivesse pecado, esse homem que por Deus fosse levantado, chamaria o sumo sacerdote. Qual é o nome do homem? Diga: o sumo sacerdote. Mais uma vez, o sumo sacerdote. Só para você guardar na sua mente, diga: Deus levanta homens para pagar sacrifício anualmente. O nome desses homens era sumo sacerdote. Então quando a nação de Israel toda pecasse, Deus chegaria até esse sumo sacerdote de madrugada e falaria com ele em sonho, dizendo ao sumo sacerdote: meu filho, o povo pecou, o povo errou. E a Bíblia diz que Deus marcava um dia, uma hora e um mês, para que naquele dia, naquela hora e naquele mês, aquele sumo sacerdote pegaria um cordeiro e entraria pelo lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança. E ele entrava naquele lugar, ele cortava o cordeiro, pegava o sangue do cordeiro, colocava sobre o tabernáculo ou sobre a arca da aliança, pegava o óleo, jogava sobre o sangue, pegava o fogo, tocava fogo no sangue, e a fumaça subia até Deus. Deus, quando aceitava o pecado de Israel, havia
havia sido perdoado. Mas se Deus não aceitasse, o pecado do povo havia sido destruído. Deus não aceitava o sacrifício podre. Deus não aceita o sacrifício de qualquer jeito. Deus, Ele não aceita o sacrifício de uma ovelha que tenha mancha. Deus, Ele não aceita o sacrifício de uma ovelha que tenha defeito. Deus, Ele não aceita o sacrifício de uma ovelha que tenha um defeito visual. Deus, Ele não aceita o sacrifício de uma ovelha que tenha defeito em sua mão. Deus, Ele não aceita o sacrifício de uma ovelha que tenha defeito nas suas pernas. A ovelha tinha que ser limpa, a ovelha tinha que ser pura, a ovelha não tinha que ter mancha. A mancha na Bíblia significa pecado. Aí eu entendo dentro de toda a Bíblia Sagrada que os homens criados por Deus, a Bíblia diz no livro dos Hebreus que pelo pecado, por um homem só, entrou a morte. Ou seja, Adão, ele foi a porta promissora para que a morte e os 7 pecados capitais entrassem no mundo. Mas a Bíblia também diz, e dá, aleluia, dá a esperança de que por um homem entrou a morte, mas também por um homem só entrou a vida eterna. Isso merece um grito de glória a Deus. Aí quem está entendendo pode dizer amém. Eu estou dizendo que por Adão ele foi a porta para que o pecado entrasse no mundo. Ele foi a porta para que quando o mundo ele pecasse, a morte que entrou por Adão sobre os homens aqui da face da terra. Mas a Bíblia no livro de Hebreus diz que por um homem só entrou a morte, mas por um outro homem entrou a vida, e a vida com abundância. Você morre porque você é descendente de Adão, mas você tem vida e vida com abundância, a vida eterna, porque você é descendente de um segundo Adão. Aí ele entendeu, pode dizer amém? Então Jesus teria que nascer. Imagina só, todo mundo, todo o povo tinha pecado, todo o povo havia diante de Deus transgredido a lei. Então ninguém tinha a seu corpo, a sua vida pautada no altar. Ninguém tinha a sua vida de santidade. Todo homem tinha pecado. Se eu perguntar aqui, tivesse o privilégio de sentar com alguém, com cada um daqui aqui está, e perguntasse se você nunca pecou, eu acredito que não teria alguém que dissesse que nunca pecou. Alguém pecou aqui, pode dizer amém? Amém. Até eu, né? Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então Jesus, sentado à destra de Deus, ele entendeu que a raça humana não havia um que poderia fazer o sacrifício vigário. Todos pecaram, todos destituídos estavam da glória de Deus. Então, para vir à terra e pagar um sacrifício, só poderia ser um homem que nunca pecou. Vou repetir de novo para você entender. Para o sacrifício ser aceito por Deus, teria que vir na terra um homem que nunca pecou, um homem que nunca tivesse pecado, um homem que nunca tivesse defeito, um homem que nunca tivesse atraído para si erros matrimoniais. Erros pessoas que apontassem o dedo para ele e dissessem, olha, você pecou, você errou. É impossível. Aqui na terra todos pecam, todos pecaram e todos pecarão. Então Deus entendeu. Então Deus, pela lei que ele estabeleceu no livro de Levítico, ele deveria destruir a terra, porque aqui na terra não teria ninguém para pagar o sacrifício. Então a Bíblia diz, no livro do Apocalipse, diz que se levanta à direita de Deus semelhante ao Filho do Homem, e se levanta dizendo, eu vou à terra e vou fazer a ovelha muda, a ovelha que não tem pecado, a ovelha que não tem mancha, a ovelha que não tem defeito, e vou morrer pelo povo que tem defeito, para ele ser perdoado. Está entendendo? Pode dizer amém? Jesus então nasceu. Jesus foi circuncidado com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade ele foi circuncidado. A Bíblia diz que com 12 anos de idade ele aparece em Jerusalém, no templo, ensinando a doutores. De 12 a 30 anos ele não aparece, porque no livro de Levítico diz que só se levanta um sacerdote com 30 anos de idade. O sangue do cordeiro desceria sobre o sacerdote, sobre a orelha direita, sobre a mão direita, o polegar direito e sobre o pé direito. Então a Bíblia diz que Jesus, com 30 anos de idade, ele vai até o Rio Jordão, e seu primo, por nome João o Batista, ele está batizando aqueles homens, quando de repente ele estende a mão e ele é
a mão para uma classe de homens que possivelmente iria ser batizado por ele. Ele levanta a mão e dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da raça humana. Ele é depois do que eu, foi antes de mim, e ele será depois de mim. Ele é tão poderoso, ele é tão glorioso, que eu não sou digno, não tenho dignidade, não sou à altura de nem sequer desatar a cadeias das suas alparcas. Jesus é batizado nas águas por João Batista. Depois que ele sai das águas do Rio Jordão, ele vai até o mar da Galileia. Quando ele chega no mar da Galileia, ele chama 4 homens. Depois que ele chama esses 4 homens, ele chama mais 12 para andar com ele. Então a Bíblia diz que desses 12 se tornaram os 12 discípulos. Então depois desse tempo, depois que ele chama 12 discípulos, a Bíblia diz que desses 12 discípulos, ele passa aqui na terra 3 anos e meio. Olha para o seu irmão e diga para ele: Jesus passou aqui na terra 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio que Jesus estava aqui na terra, a Bíblia diz que ele se reuniu com os discípulos para fazer a primeira ceia. Na primeira ceia que está escrita nos 4 evangelhos, ele dá aos discípulos algo do futuro. Ele está dizendo aos discípulos que ele teria que morrer, que ele iria morrer e que ele veio para morrer. E na segunda ceia que aconteceu, ele conta mais uma vez aos discípulos: eu tenho que morrer, eu vim para morrer e eu preciso morrer. Na terceira vez, a Bíblia diz que ele chama os discípulos e pela terceira vez ele diz: eu vim para morrer, eu tenho que morrer e eu preciso morrer. Nesse tempo, a Bíblia diz que um belo dia, na terceira ceia, ele chama os discípulos, e nesses discípulos ele chama 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Olhe para seu irmão e diga: Jesus, na última ceia, chamou 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. E chamou a eles pedindo para que ele fosse a um lugar chamado Jardim do Getsemane. Jesus, quando levou os 3 discípulos a um lugar chamado Jardim do Getsemane, foi ali para orar. E a Bíblia diz que ele orou e sentiu uma angústia tão grande que naquele tempo ele suou gotas de sangue. A pressão psicológica que estava tão grande sobre ele também pudera. Imagina só, um homem sendo carne e osso, mas sendo Deus em essência. Ele tendo nas suas costas o peso de uma raça humana. Não entendeu? Vou repetir. Alguém aqui é pai de família? Todos são. Alguém é mãe de família? Todos são, graças a Deus. Imagina você tendo em casa 20 filhos, entre aspas, 20 filhos, 20 sogra, mais 20 sogro, e tendo 20 tio, 20 tinha, 40 primos, uma família inteira, e você é o único que trabalha. Você é o único que trabalha para manter a família. Você vai tendo sobre as suas costas o peso de toda a sua família. Você vai ter que sair de manhã para trabalhar, para chegar à noite ou no final do mês colocar comida em casa. O peso da família está sobre você. A família sofre se você quiser. A família passa fome se você quiser. A família tem necessidade, não tem roupa para vestir se você quiser. Assim aconteceu com Deus. O peso da raça humana estava sobre as costas de Jesus. E ele, como sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Antes, aniquilou a sua forma divina, desceu à terra e se fez carne para morrer por nós e dar ao homem a segunda oportunidade de entrar no céu. Só quem entendeu pode dar um grito de glória a Deus para me ajudar a pregar. Agora imagina Jesus no jardim do Getsemane, a pressão sobre ele. Imagina até sobre ele. E ele, sendo Deus, ele tinha uma visão que eu e você não tem. A visão que ele tinha era uma visão espiritual. Dentro do estudo se chama uma visão metafísica. Imagina Jesus sendo carne, olhava para eu e você por igual, ou como filho. Mas ele, sendo Deus, olhava para eu e você como ovelhas. E ele, entendendo a lei de Levítico, ele saiu do céu, veio sobre a terra, olhou para Deus e disse: Senhor, eu vou me fazer a ovelha, porque todo o povo te mancha, todos pecaram,
Mas se para que o povo seja perdoado, tem que morrer por essa raça humana um homem que nunca pecou, esse homem sou eu. Então, a Bíblia diz que Jesus saiu do céu, deixou o céu, deixou o seu lugar habitacional, deixou toda a glória que ele tinha, deixou toda a adoração que ele recebia dos anjos, desceu sobre a terra e se fez carne, igual a mim, igual a você. O único detalhe, que ele nunca pecou. Vou repetir de novo, o único detalhe, que ele nunca pecou. Aí você me pergunta, então, pregador, por que ele desceu aqui na terra? Para morrer por um povo que pecou. Se você sair daqui agora, essa noite, e você andar sobre essa rua dessa cidade, e você encontrar um bar, você possivelmente vai ver pessoas bebendo, outras pessoas fumando, outras pessoas traindo seus maridos, traindo as suas mulheres, outras pessoas gastando seu dinheiro de forma alheia, e Deus olhando do céu dizendo, esse povo precisa de uma segunda oportunidade. O que eu e você faria? Imagina só, Deus chegando para você e dizendo, meu filho, Gabriela, eu preciso do seu filho para morrer por um povo. Mas antes disso eu vou te abrir uma janela aqui, e você vai ver o povo que seu filho vai morrer, e você tem uma visão desse povo, e quando você olha, você vê um povo que não merece, é por isso que eu e você é salvo pela graça. A graça entra aqui, amém? Olhe para o seu irmão e diga, você é salvo pela graça de Deus sois salvo. A graça significa favor imerecível, que o homem não merece, mas pelo amor ágape, ele dá a raça humana. Então Jesus, seu amor incondicional, seu amor ágape, seu amor desumano, seu amor fenomenal, esse amor, meu Deus, eu não tenho condições humanas de sentir esse amor. Eu não tenho condições de pai. O amor que eu tenho pela minha filha não se torna, não é nem um terço do amor que Deus tem pelo ser humano. O amor que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha filha, pela minha esposa, não é nem um terço pelo amor que Deus sente por você. Deus, Ele desceu aqui na terra para te dar uma segunda oportunidade de entrar no céu. Aleluia. Você é o queridinho dele. Você é a obra-prima dele. Imagina só, tudo que ele criou. A Bíblia diz que ele criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou os animais, criou as plantas, criou os pássaros, criou os animais, criou tudo. Mas por último ele criou você. E a Bíblia diz que você é a obra-prima, é a obra primária, é a obra que ele mais ama e cativa. Aleluia! É por isso que ele deu a vida dele por você. Está entendendo aí? Então a Bíblia diz que Jesus desceu. No jardim do Getsemane, ele orou, suou gotas de sangue. Quando ele soa gotas de sangue, a Bíblia diz que ele sai dali. Junto com ele, junto com Judas, o traidor, vem os soldados. Os soldados prendem Jesus, levam até Anás, de Anás vai para Caifás, de Caifás vai para Herodes, de Herodes vai para o rei Agripa, do rei Agripa volta para Anás, de Anás vai para Pilatos, e de Pilatos sai a sentença. Pilatos leva Jesus até todos os fariseus e escribas, todo o povo que estava na frente. Jesus era o réu, ele ficava ao lado. Então todo o réu teria que ser julgado pelo povo. E o povo, por uma só voz, dizia: solta Barrabás e crucificai Jesus. No livro de Isaías, a Bíblia diz que ele, Isaías 55, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Os castigos que hoje nos traz a paz estava sobre ele. A ferida que era para dar em nós estava sobre ele. Está entendendo? Jesus, ele é levado para ser açoitado. 39 chibatadas menos uma. Ele sofre 39 chibatadas menos uma. O instrumento que ele estava sobre a mão do soldado que bateria nele se chamava azomar. Era uma tira de couro, num cabo grande.
que no final tinha 5 pontas, 3 navalhas e 5 pontas ou dentes de carneiro. E quando batia no ser humano, batia sobre o corpo, arrancava partes do homem. Quando batia sobre a testa, arrancava partes do homem. Quando batia sobre o corpo, arrancava partes do homem. E tudo isso por mim e por você. Aleluia! Jesus foi humilhado por mim e por você. Jesus sofreu por mim e por você. Ele foi humilhado, foi transgredido, foi ultrapassado por mim e por você. E a Bíblia diz que quando ele sai dali, ele recebe sobre o seu corpo um pano branco, chamado escarlate. Ele recebe em sua cabeça uma coroa de espinho. E ele recebe de presente uma cruz. Aleluia. Que os teólogos dizem que pesava 50 quilos. E ele leva aquela cruz no caminho do Gólgota. Lá no Gólgota estava pregado de uma forma horizontal um madeiro. Jesus levou a cruz vertical. A horizontal estava lá no Gólgota. Ele foi andando até o caminho do Calvário. Quando ele chega no caminho do Calvário, a Bíblia diz que o madeiro, que era de uma forma horizontal, estava amarrado às suas mãos. Então, jogam ele no chão. Quando joga Jesus no chão, estica o seu braço. Na cruz tinha 2 buracos, a ponta da cruz. Estendem a mão de Jesus para o buraco da esquerda e prendem a sua mão com um prego. A história diz que era um prego de 10 centímetros. E bate sobre a sua mão, no prego, na mão esquerda. Quando a mão direita, os soldados vão puxar, não cabe. Então tem que deslocar o ombro de Jesus para poder alcançar o buraco. Então deslocaram o ombro de Jesus e chegaram até o buraco. Pegaram um prego de 10 centímetros. E o soldado pegou sobre a mão de Jesus um martelo e bateu até entrar. Viraram o corpo de Jesus e viraram o prego, para que o corpo dele não saísse da cruz. Pegaram 2 cordas, amarraram sobre uma ponta e amarraram sobre outra ponta. Jogaram sobre o madeiro horizontal que estava pregado sobre o buraco. E jogaram. Quando jogaram, Jesus estava aqui e os soldados estavam na frente. Então os soldados que iam para trás estavam na frente, saíam e iam para trás. E Jesus estava pregado na cruz com uma corda aqui. Então a Bíblia diz que os soldados puxavam ele. E a Bíblia diz um detalhe daqui, que a cruz, ela não era lavrada. Aí em outra tradução diz que a cruz não era lixada. Então quando puxa Jesus, as ferpas. Alguém aqui já sofreu com uma ferpa entrando na mão? Eu já, é horrível essas sensações. Quando chega a dor é horrível. Agora imagina você todo cortado e a ferpa entrando sobre toda cada parte do seu corpo. Detalhe, sem ele reclamar. Toda vez que eu acredito como ele homem, ele abria a boca para reclamar, ele via eu e você para ser salvo. Ele dizia, não, eu não posso desistir. Eu não posso sair daqui. Eu tenho que ir até o fim. Por causa desse povo que aqui está. Esse povo, eu tenho que morrer por eles, para que eles tenham uma oportunidade de vir morar comigo no céu. Então Jesus, ele é puxado. Quando Jesus chega até uma certa altura, os soldados pegam os seus pés. Pega mais um prego de 10 centímetros. Coloca os seus pés sobre a madeira. Pendura os seus pés sobre a madeira e com o martelo crava os seus pés sobre o madeiro e bate até o pé ficar grudado na cruz. Detalhe, não eram os dois. Não eram os dois. Era só um. Quando cravasse um pé, pegaria o outro. Pegaria o outro pé e colocava em cima do outro pé. Mais ou menos 4 dedos. Colocava, deslocava o seu pé. Pegava o prego e batia com o martelo. E a Bíblia diz que os soldados olhavam para ele dizendo, tu não
não és rei? Eita Jesus! Glória! Tu não és rei? Aleluia! Tu não és o Salvador do mundo? Não eras tu que fazia milagre? Não eras tu que curava cego? Não eras tu que purificava leproso? Não eras tu que fazia morto ressuscitar? Não foste tu que dissesse que derrubaria o templo em 3 dias, o levantaria? E agora, se és rei, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Jesus olhou para ele dizendo: eu não posso. Se eu me salvar, o povo que eu vim para salvar não será salvo. Eu tenho que morrer para que o povo seja salvo. Eu tenho que morrer para que aqueles que eu vi sejam salvos. E a Bíblia diz que ele morreu à hora 9, exclamou dizendo: está consumado, está acabado. O sacrifício foi feito. A Bíblia diz que ele passou 3 dias para ressuscitar. Ao 3º dia ele ressuscitou. Ao ele ressuscitar, a Bíblia diz que ele foi à casa dos discípulos. Foi à casa dos discípulos e colocou a mão no rosto de Tomé. Lembrei, o pastor me lembrou aqui. Pregar para gente inteligente é outro nível, né? É outra coisa. Colocou a mão no rosto de Tomé, dizendo, Tomé duvidando. E Jesus dizendo: Tomé, sou eu. Veja as feridas. Eu morri e ressuscitei. Agora você tem a oportunidade de entrar mais uma vez no céu. E a Bíblia diz que ele passa 10 dias, 40 dias de ascensão. 10 dias ele fica ensinando. Quando de repente ele chama os discípulos e vai até o monte e começa a ensinar aos discípulos: gente, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Eu vim para que vocês tenham uma oportunidade de entrar no céu. E a Bíblia diz no texto que eu li, eu deveria começar a pregar agora, mas já encerro por causa da hora. No texto que eu li diz que todos com os olhos fitos olhando para ele, ele subindo até o céu, e 2 anjos desceram até o povo e disse: varões Galileu, por que estás olhando para este que subiu? Esse Jesus que subiu, a qualquer dia há de vir novamente. Não entendeu? Vou repetir de novo. O mesmo Jesus que desceu no céu, o mesmo Jesus que curou cego, o mesmo Jesus que curou leproso, o mesmo Jesus que ressuscitou morto, ele veio, morreu, ressuscitou e subiu. E qualquer dia desse, por que não dizer agora? A qualquer momento ele pode voltar. Ele pode voltar agora. Ele pode voltar daqui a 2 minutos. Ele pode voltar daqui a 1 hora. Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar ao mês que vem. Mas tenha certeza que Jesus vai voltar. Aleluia! Amém? Fique de pé comigo. Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Qualquer dia desse, ele vai voltar. Irmã Gabriela, me ajude. Amém? Olhe para o seu irmão e diga para ele: Jesus vai voltar. Guarda a tua coroa, porque o diabo, olhe para ele, o diabo quer roubar a tua salvação. Olhe para ele e diga: não deixa não, irmão. Jesus está voltando. Aceita ele. Aprenda a orar no céu. Diga para ele: Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém entra no céu se não for por ele. Ninguém chega ao Deus se não for por ele. O livro de Hebreus diz que ele é o mediador entre Deus e o homem. Sabe o que é mediador? Significa porta. Ele é a porta entre o homem e Deus. O homem só entra na porta para chegar a Deus se passar por Jesus. Oh glória! Fique de pé. Glória a Jesus. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus que
ensaiando pra cantar no céu pra Ele. Só que vai morar no céu pro cantar e declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo. Na composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. E no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. Na composição do céu vai cantar quem for fiel. Glória a Jesus. Igreja, Jesus está voltando. O arrebatamento é real. Eu te sou e do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Aleluia! Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Que estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. E no coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. Na composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo. Só Jesus é santo. Oh, glória! A igreja se prepara. Aleluia, a lâmpada está acesa, mas precisa de azeite para que ela permaneça acesa. Adorado, exaltado, poderoso, magnificado Jesus Cristo glorioso. No grande dia esperado vou cantar, santo é o Senhor. Adorado, exaltado, poderoso, magnificado Jesus Cristo glorioso. No grande dia esperado vou cantar, santo, santo é o Senhor. No coral eu quero cantar. Só quem vai cantar no céu pode levantar a mão e dar um grito de glória para Jesus de Nazaré. É santo, santo, a composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória! Será o teu troféu. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena estar em seu caminho. Vale a pena sofrer por Ele. Jesus é real, Ele vai voltar. São do céu vai cantar quem for fiel. Jesus está voltando. Amém, igreja? Eu queria perguntar aqui se existe alguém aqui que não aceitou a Jesus ainda.